Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês. Estamos trazendo aqui o pós-jogo de Flamengo 2 aí, assumindo a liderança do Brasileirão Grêmio 1. Laterais, porque o Grêmio subia muito pela direita em cima do Léo Pereira e com o Reinaldo pela esquerda. Quando o Tite perde o Igor Jesus, e na transmissão do Premier, a equipe de reportagem até chegou a falar, olha, o Vitor Hugo tá perto de entrar, tá em aquecimento. Mas aí o Tite, acho que olha melhor, pensa melhor e fala, olha, se o Grêmio tá ocupando mais espaço no campo de ataque, me atacando mais, subindo com os seus laterais e deixando mais espaço, ele tem que entender o que o jogo pede. O jogo pede transição, o jogo pede velocidade nas costas dos laterais. E aí ele põe o Luiz Araújo. E o Flamengo passa a ter esse espaço para correr. Luiz Araújo, né? E o primeiro gol do Flamengo sai nas costas do Reinaldo, com o avanço do Luiz Araújo. E o segundo gol do Flamengo sai também em transição, numa linda jogada do Lohan, do Pedro e do próprio Luiz Araújo. Então, o Tite e a sua comissão, na hora das trocas, acabaram entendendo o que o jogo pedia. É claro que é triste falar isso, porque ninguém torce para ninguém se machucar e o Igor virou o tornozelo, eu espero que não seja nada grave. Mas essa mudança, a troca do Igor Jesus pelo Luiz Araújo, taticamente colocou o Flamengo em condições de vencer o jogo. Então foi um jogo de alternativas bem interessantes, taticamente falando, e o Flamengo soube fazer a leitura e venceu com muito merecimento. Ô Praz, você acha que pode ser o caminho desse Flamengo, exatamente esse time que o Tite colocou em campo? E a gente ainda pode pensar se o Everton Cebolinha realmente se machucou, muscular, e aí passa mais um tempo fora, se o Igor Jesus se machucou, sei lá, um ligamento, tomara que não, mas vai que seja uma coisa mais grave e ele fique fora. Dá pra gente imaginar uma Copa América inteira com... Porque, como o Zupa falou, cada jogo ele pede uma situação. Às vezes tu imagina uma coisa e dentro do jogo as coisas acontecem diferente, ou pela estratégia do time adversário, ou até mesmo por uma atuação técnica de algum jogador teu que está perdendo um duelo e está com uma situação fragilizada, tu tem que fazer alguma mexida. Mas assim, o Tite, nessa partida, principalmente, tanto na preparação como durante a partida, ele não pôde, vamos dizer, fazer necessariamente o que ele queria. Ele tem que fazer de acordo com as situações. Por exemplo, o lateral esquerdo ele não tinha, né? Um está na seleção, o outro está machucado. Volante, teve que botar o Léo Ortiz de volante. Então essas são situações que, com certeza, se ele tivesse à disposição, ele não faria. Então ele fez por circunstâncias, ele foi obrigado a fazer, não por ideia dele. E durante o jogo, mais uma vez, né? Com a lesão dos dois jogadores, ele teve que fazer substituições que não estavam no script. E aí, concordo com o Zupa, as substituições acabaram principalmente a troca do menino que torceu o tornozelo, do Igor Jesus, acabou ajudando na formatação do time. Mas, Marcela, é muito difícil. Se a gente, Deus queira que não se confirmem as lesões, né, que sejam só situações leves, é muito difícil conseguir montar um time, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Tem alguns campeonatos que tu tem um respiro, no Campeonato Brasileiro tu não tem respiro. Então vai ser muito complicado. E a minha preocupação é com os times que não têm o poderio que o Flamengo tem, né? Porque o Tite vai conseguir se virar, vai, óbvio, ter que fazer improvisações, o time vai ter, de repente, uma queda, mas a gente tem outras equipes que não tem esse poderio. A gente vai falar daqui a pouco. O Inter hoje sofreu demais. O Inter não conseguiu jogar. O Inter tá sem centroavante. E perdeu lá no Patrick ainda. Aí já perde um dos seus principais jogadores, o articulador, que não tem substituto. Então, assim, vai ser um período bem complicado. A gente, infelizmente, vai ter um campeonato brasileiro esvaziado, desvalorizado, e bem abaixo do que a gente podia ter. E com os treinadores cobrados por isso, porque ninguém vai lembrar disso quando o time tiver 3, 4 derrotas, estiver perto de uma zona de rebaixamento. Ninguém vai estar, o dirigente, a opinião pública como um todo, e o torcedor de arquibancada ou digital, não vai falar, mas ele também tá, coitadinho do técnico, estava sem 4, 5, 6 jogadores. Eles vão ser cobrados, porque é o rendimento da equipe, né? Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, com o desenho que o Tite montou, e acho que ele imaginava um jogo diferente do que o jogo que ele fez, né? Não acho que o Tite imaginava um jogo de transição, acho que ele queria ter um jogo um pouco mais de domínio, mas ele teve dificuldade no primeiro tempo, antes das lesões, para o Flamengo sair com a bola. Então, com o Léo Ortiz e com o Igor Jesus como os volantes, parecia mais um futebol dos anos 90, sabe? Que eram 2 volantes marcadores para 2 meias criadores, né? E o Flamengo não conseguia sair com a bola.
A partir da segunda troca em especial, quando ele bota o Luiz Araújo no lugar do Igor Jesus, ele puxa o Gerson para segundo volante e o Araújo como ponta. E aí o Gerson começa a qualificar mais. Então, sem o De La Cruz, sem o Alan e com a lesão do Igor Jesus, o Tite teve que voltar para aquele Gerson que a gente se acostumou a ver em outros tempos, um Gerson segundo volante. E o Flamengo começou a construir um pouco melhor, ter pontas para puxar velocidade e encontrou o caminho para vencer o jogo. Mas, repito, o Grêmio não fez um mau jogo. Como você falou, o Grêmio terminou mal jogadas. O Grêmio sentiu muito a falta do Diego Costa, porque em vários momentos em que o Grêmio conseguiu atacar o Flamengo, muito bem pelos lados do campo, o Diego é um cara, além de um finalizador bom, é um cara muito inteligente para fazer o preparo de costas. É um dos melhores, assim, em atividade no futebol brasileiro, um dos melhores jogadores para jogar de costas para o gol, preparar, e ainda é o Diego Costa. E com a lesão dele e com o JP Galvão como centroavante, o Grêmio perdeu demais esse tipo de jogada, né? Então o Grêmio terminou mal jogadas e depois do gol do Flamengo, do gol do Luiz Araújo, o Grêmio ficou muito mais exposto e muito mais também ansioso, desesperado para buscar o empate e acabou rendendo menos. Mas no geral não foi ruim a atuação do Grêmio no Maracanã, não. Deixa eu mostrar então como foi o começo da partida, quando o Everton Cebolinha, ele até tenta continuar jogando, mas ele não consegue. Então a gente coloca aí as duas lesões. A gente ainda não tem informação sobre gravidade da lesão do Everton Cebolinha e também do Igor Jesus. A gente só mostra então no detalhe, né, o que aconteceu. Ele bate a falta e machuca. E ele tenta, né, Zupa? Ele vai, cai, assim, você vê essa é uma ausência muito importante. Embora o Flamengo tenha a reposição, né, o Bruno Henrique para o Cebolinha, uma reposição pau a pau, né? Mas no Flamengo do Tite, os melhores momentos do Tite no Flamengo sempre tiveram o Cebolinha como, se não o protagonista, o segundo protagonista, né? Então, perdê-lo, não sei por quanto tempo, espero que não seja uma ausência, mas se for nesse período de Copa América, um cara com esse papel de importância dentro do time, é uma pancadinha, né, para o momento do Flamengo, né? Embora o Bruno Henrique seja um grande jogador, o Bruno não fez uma partida do mais alto nível. O Cebolinha é um cara muito importante. E é o músculo do chute, né? Não foi nem na corrida, foi no chute. Isso é sinal que esse músculo estava já desgastado, né? Não foi numa arrancada, né? É um acúmulo de desgaste que acabou estourando ali, pelo menos dando uma lesão naquele instante no reto femoral da perna direita do Everton. Ele já começou, inclusive, a fazer esse tratamento aí no músculo anterior da coxa direita. E ele assistiu ao jogo ali, do banco, né? Só que o Igor Jesus, a gente já pode mostrar o lance, inclusive, do Igor Jesus. Ele teve um entorse no tornozelo esquerdo e o Igor Jesus, ele não voltou, tá? Ele entrou, foi analisar a gravidade com os médicos, com o departamento médico, e aí ele não volta para o banco para assistir a partida. Então, a gente fica... Foi uma infelicidade, porque ele vai encurtar para impedir o chute do atleta do Grêmio. E aí, com o pé esquerdo, ele vai tentar dar o bloqueio na bola, e com o pé direito, que é o pé de apoio, ele vira. E aí torce mesmo o tornozelo, feio. Espero que não seja... Os desfalques do grupo, e aí o Zupa tocou no aspecto do Diego Costa, tem o Vilha Sante. São dois jogadores que o Grêmio não tem grupo para suprir a carência de um Diego Costa e de um Vilha Sante. Então, assim, fica muito complicado, né? O Renato, desde o ano passado, já eu falo isso, o campeonato que o Grêmio fez no ano passado, lutando pelo título até o final, eu considerava o Grêmio um intruso entre os primeiros colocados no ano passado. Com certeza. Então, assim, o Renato, ele tem toda esse folclore em torno dele, né? Que ele fez questão de cultivar também, né? Do bom vivant. Mas, cara, alguma coisa tem, porque o trabalho que ele consegue fazer todo ano, óbvio, ele é um cara que ele tem uma linha de trabalho. Ele traz o Diego Costa quando muita gente não queria. Ele vai e busca o Edenilson quando muita gente não queria. Ele traz, na época, o Diego Souza quando muita gente não queria. Agora trouxe o Rodrigo Caio, né? Estava um tempo sem. Então, assim, o Renato, ele tem esse poder sobre o grupo muito grande. E o que pode ajudar o Grêmio nesse momento é justamente isso, porque em termos de qualidade de grupo, o Grêmio não tem condições de competir com esses times da ponta, né? Em questão de investimento, em questão de jogadores, e ainda mais, como eu falei, com aqueles jogos que o Grêmio tem em atraso. Então, assim, é um momento que o Grêmio vai passar muito, muito difícil. E aí a minha esperança é justamente essa capacidade de gestão que o Renato tem. Que ele consiga gerir o grupo dele.
Mas ele vai ter que tirar a coisa da cartola, sabe? Porque com Copa do Brasil, com Brasileiro e depois voltando a Libertadores, é muito complicado. Hoje estava sem o Vila Sante, que está na Copa América, sem o Diego Costa machucado, o Soteldo na seleção venezuelana, o Gustavo Nunes, que é um menino ponta que poderia perfeitamente jogar no lugar do Soteldo, um menino muito habilidoso, também acho que está suspenso, também não jogou, então são vários problemas. Ele optou por um time mais encorpado, né? As prévias do jogo davam que o Nathan Fernandes seria o ponta pela esquerda, e ele optou pelo Galdino, né? Jogando pela esquerda, um time um pouco mais encorpado, com o Pavão jogando pela direita, jogadores mais experientes, mas na definição da jogada não funcionou tão bem. O meio-campo até que conseguiu se comportar bem, né? O PP de novo fez um bom jogo, o Cristaldo pisou menos a área do que ele está acostumado, mas no primeiro tempo tentou articular. Foi um primeiro tempo em especial, onde o Grêmio... bem também, o Pavão bem também, né? Sim, até ele tirou o Pavão antes de tirar o Galdino, que ele fosse fazer o inverso. Ele tirou o Pavão antes. O Pavão vinha de recuperação também, né? Talvez não tivesse na melhor forma, e jogou o Galdino para a direita e entrou com o Natan pela esquerda logo no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, em especial, foi um Grêmio que no setor de meio campo foi muito competitivo, ganhou vários duelos no meio campo e jogou muito e abriu muito o jogo pelos lados para explorar a fragilidade do Léo Pereira, especialmente em velocidade, né? Com o Pavão fazendo ultrapassagem, com o João Pedro, que é um jogador que cresce nas mãos do Renato, que o Praz acompanhou o surgimento dele no Palmeiras lá em 2014. O João Pedro também em ultrapassagem. E na esquerda, com o Reinaldo tentando forçar o jogo em cima do Wesley, que não é um grande marcador, né? O Wesley, lateral do Flamengo no jogo de hoje, ele é um cara que apoia melhor do que marca. Mas o Flamengo teve poucos momentos em que ele ocupou o campo de ataque com muita gente para apoiar e usando o Wesley, né? Então o Flamengo acabou sofrendo um pouco e o Grêmio conseguiu, através dessa competitividade no meio e dessa força pelos lados para agredir, incomodar o Flamengo até 1-0. Depois do 1-0, o jogo deu uma mudada, o Grêmio continuou tentando, mas o Flamengo teve mais domínio do que estava acontecendo e foi construindo o cenário até consolidar a vitória. Pois é, mas é claro que é um sinal ficar alerta, né? Porque são 3 jogos já sem vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas, inclusive teve aí a Libertadores no meio, então foi um Campeonato Brasileiro, jogo com Bahia. Eu acho que o Renato poupa os jogadores e aí acaba perdendo também. Ou seja, é sinal, é alerta ligado, porque tem 6 pontos, é o 13º colocado, mas tem 6 pontos, que é o mesmo número do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Fluminense tem 5, eu acho, né? Então tá bem... Não, o Fluminense tem 6 pontos, e aí o Criciúma, que tem 5 pontos agora. Ainda vou atualizar para a gente ver exatamente como vai ficar a tabela.